Estamos aqui inaugurando o portal Sobrenatural. Conforme prometido, vamos trazer aqui ferramentas para você compreender o Evangelho, compreender o que Deus tem preparado para nós. Em razão disso, nós vamos falar inicialmente a respeito da dispensação da graça, porque nós temos que compreender como Deus age nos determinados tempos. Deus, para cada tempo, ele tem uma forma de agir. No Éden, que foi a primeira dispensação, ele agia de uma maneira. Depois, a dispensação pretérita mais recente é a dispensação arônica, ou segundo o sacerdócio arônico. Encerrado o sacerdócio arônico com a vinda de Cristo e a sua morte na cruz, inaugurou-se a dispensação da graça, ou seja, favor imerecido. Você recebe por uma razão que Deus preparou. Nós, na realidade, não merecíamos esse favor, porque todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e pelo grande amor com que nos amou, mesmo estando nós ainda naquela condição, ele enviou seu único filho, Jesus Cristo, para que salvasse a humanidade. Jesus Cristo, inclusive, disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque ele sabia que seria uma situação complicada. Mas ele disse também: Meu Pai, Senhor, seja feita a sua vontade. E ele, em fazendo a vontade de Deus, ele nos resgatou dessa situação, que era a situação pecaminosa, nos outorgando o direito de reconciliarmos com Deus. Então, Jesus Cristo, ele é o reconciliador, nosso único e suficiente Salvador. Quando nós compreendemos isso, nós estamos compreendendo a graça que está sobre nós. E se nós agirmos com o poder dessa graça, nós começamos a receber as bênçãos que vêm do céu. E essas bênçãos agem em nossas vidas de uma forma muito vantajosa, porque ela começa a nos purificar, ela vai nos santificando naturalmente, porque essa purificação não depende de nós, depende de Deus. E essa graça, quando nós estamos compreendendo a graça e nos entregamos à graça, entendendo que nós, de nós mesmos, não obteríamos nada, nós aí fazemos com que a graça comece a operar nas nossas vidas e vai nos elevando espiritualmente, vai nos transformando e vai fazendo com que nós sejamos santificados a cada dia. O que é isso? Quando nós compreendemos a graça, ocorre o nascer de novo. Quando você nasce de novo, você compreendeu a lei de Deus. Por isso é que Jesus, quando estava conversando com Nicodemos falou: Mestre, sabemos que tu és mestre, sabemos que o Senhor vem da parte de Deus, porque se assim não fosse, o Senhor não faria os milagres que tem feito. Jesus, ouvindo aquilo, ele mudou a rota da conversa e disse: Nicodemos, entre aspas, tudo aquilo é alegoria, mas a verdade é, você há de nascer de novo. Ou, para conhecer o reino dos céus, há de nascer de novo. Da água e do Espírito, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quando nós entendemos a grandiosidade da graça, nós nascemos de novo. A Bíblia diz que nós somos ressuscitados em Cristo Jesus. Mas que ressurreição é essa? É a ressurreição espiritual. Aquele espírito que antes estava entumecido, estava morto, acordou, nasceu. E quando o seu espírito renasce, você começa a compreender o que Deus preparou para nós. E aí você começa a obter, por consequência, a mente de Jesus Cristo. Essa mente é introduzida em nós. E o Espírito Santo, a cada dia, vai agregando valores a esse nosso entendimento. Porque a nossa alma, diferente do nosso espírito, ela está ligada ao nosso corpo e até então ela fora preparada pelas
consciências mundanas, pela consciência da terra. E aí você introduz um fato novo e essa alma começa a compreender que há também uma mente espiritual que deve ser por ela compreendida e alimentada. Então essa alma começa a compreender os fatos, purificá-los e encaminhá-los para a nossa mente. A nossa mente, acordada pelo Espírito, ela começa a criar uma nova dimensão. Essa dimensão é uma dimensão espiritual. Por isso é que nós nomeamos aqui o portal sobrenatural, porque esse portal se abre àqueles que nasceram de novo, àqueles que compreenderam a graça de Deus. Quando você compreende isso, naturalmente você começa a ter uma vida nova, uma vida em Cristo Jesus, onde Deus começa a te abençoar. Porque as bênçãos de Deus não podem acudir àqueles que não estão dentro dessa situação, porque senão Deus teria também que perdoar os anjos decaídos. Há toda uma falange de anjos aí que decaíram pela desobediência. E o homem, enquanto não compreender, o homem ou a mulher, por certo, não compreender essa questão, ele continua decaído, ou seja, desligado de Deus. Mas quando você é ligado pelo novo nascimento, aí sim Deus te dá todas as condições de você naturalmente ir se santificando. Você já não vai querer mais fazer as coisas que outrora fizera, considerando que você sabe que as boas novas de Deus estão na sua vida. E a sua vida começa a florescer de uma forma muito importante. Você começa a ter êxito, você começa a ter paz em si mesmo, você começa a ser mais perdoador, você começa a ser mais compreensivo. Aquele homem ou aquela mulher atribulada, cheia de problemas, dá lugar a uma pessoa que compreendeu que esse mundo aqui é uma passagem. E o que é importante é a vida eterna. Quando você compreende que a eternidade é que te interessa, naturalmente o seu espírito fica engajado nessa proporção nova. Sabe por quê? Porque ele veio de lá. Originariamente, o espírito não é da terra, o espírito é das regiões espirituais. E quando ele fica nessa dimensão da terra, ele não está bem. Mas quando você o vivifica e ele começa a agir nas regiões celestes, pelas suas novas atitudes, você começa a ser muito mais feliz, porque o seu espírito está agindo dentro daquela atmosfera que ele outrora vivera e onde ele fora muito bem ensinado e onde ele é feliz. Muitas seitas nesse mundo até estão numa dimensão maior, só que eles não se colocam na formatação que Deus preparou. Eles evoluíram, compreendem essa vida nova, mas vivem em outra dimensão. Como Paulo disse, olhe qual o espírito que está norteando a sua vida. Porque o espírito que há de nortear a nossa vida é o espírito que vivificou a Cristo Jesus. Porque aí nós seremos vivificados para a vida eterna. Não adianta nós acordarmos e estarmos na escuridão. Porque viver sem Cristo é fácil. Agora, morrer sem Ele é que é o grande problema. Então, que nós estejamos compreendendo essa questão da graça em nossas vidas, para que possamos, buscando os fundamentos da graça, nós chegarmos à altura que Deus quer que estejamos compreendendo qual é o benefício da cruz de Cristo em nossas vidas e daquele sacrifício que Jesus fez para nos reconciliar com o Pai Celestial. Que Deus o abençoe e que essas palavras possam realmente abrir a sua mente para que você comece a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém.